Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo? Bom, deixa eu só ver se tá tudo ok aqui, mas parece que sim. Olá! Ontem eu não consegui dar a live do estudo do segundo, né, capítulo do nosso livro que a gente está estudando, Mulher Nota 10, porque ontem foi meu aniversário de casamento, então, né, o meu marido chegou um pouquinho mais tarde de costume, foi uma correria, não consegui dar. Mas hoje estou aqui, mas geralmente é de terça-feira, para quem não acompanhou o primeiro capítulo, é de terça-feira, por volta de umas 8h30, 9 horas. Eu nunca falo um horário certinho por conta de que eu tenho uma bebezinha, então eu espero ela dormir para depois eu vir fazer a live de estudo, tá bom? Mas enfim, o nosso estudo é de terças, por volta das 8h30, 9 horas. Só está sendo hoje por conta do meu imprevisto ontem, ok? E nós estamos então estudando, boa noite, estudando o livro Mulher Nota 10. E é o segundo capítulo. Se você não viu o primeiro capítulo, o estudo dele, não tem problema. Você pode olhar nos meus Reels lá, sabe, na minha aba da bio. E também eu deixei salvo nos destaques, que você pode acompanhar a live do primeiro capítulo. Primeiro capítulo, falamos sobre a mulher nota 10 com o marido. Então, nós aprendemos como que essa mulher pode ser nota 10 com o esposo dela, né? E hoje, nesse livro, nós vamos falar sobre a mulher nota 10 com os filhos. Então, olha que legal, né? Como eu já tinha falado na live que eu comentei que ia começar esse estudo, esse livro, ele é bem prático, bem pequenininho, assim, dá para estudar bem rapidinho com vocês. E ele fala da mulher nota 10 em diversas áreas, com o marido, com os filhos, com a casa, até no serviço também, né? Quem trabalha fora. Enfim, é um livro bem bacana, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a mulher nota 10 com os filhos, né? E eu tinha até comentado, quem quisesse o livro, né? Depois, quem quiser comprar, me fala que eu mando o link, né, no direct para vocês, né? Mas eu disse que é um livro muito tranquilo para a gente estudar, mas para quem quiser também ler em casa também é uma boa. Bom, vamos lá. Tava esperando o pessoal ir entrando, mas como a live é de terça e hoje que nós estamos aqui, talvez o pessoal, né, não vai chegar a tempo. Enfim, bora lá, né? A mulher nota 10 com os filhos. Nesse capítulo, então, o Hernandes Dias Lopes, ele tá falando sobre como que a mulher, aquela de Provérbios, né? Provérbios 31, pode ser boa, né? Pode ser completa na criação dos filhos. Ah, meu pai. Vocês acreditam que foi a Helena que acordou? Só um minutinho, só um minutinho. Ai, 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 pronto. Eu aproveitei que ela tinha dormido, né? Que eu falei pra vocês. E aí o Henry foi pro futebol com meu marido e com a Elo. Mas enfim, é coisas que acontecem no ao vivo, né? E a primeira coisa que ele vai falar é. Deixa eu só abrir aqui pra mim conseguir ler pra vocês. Você consegue ficar bonitinha com a mamãe, por favor? Existe conhecimento e a sabedoria. Eu vou falar pastor, né? Mas o Hernandes Dias Lopes, ele começa a falar o quê? O conhecimento e a sabedoria são diferentes. Quando você tem conhecimento, por exemplo, tem pessoas que podem ter conhecimento de diversas áreas. Pode ter feito faculdade, pode ter feito doutorado, mestrado, não sei o que, não sei o que. Só que na hora de colocar em prática, talvez ela não tenha a sabedoria para colocar em prática. Então é diferente. E a mulher virtuosa, a mulher sábia na criação dos filhos, ela vai ter o conhecimento e a sabedoria juntos. Ela vai ter o conhecimento para educá-los e vai ter a sabedoria, quer dizer, a forma de fazer acontecer, para que possa tocar o coração dos filhos principalmente, né, nessa questão espiritual. Tem um outro subcapítulo aqui que o Hernandes Dias Lopes fala até o seguinte, né?
Quantas mulheres que às vezes até cria bem os filhos no sentido de comida, casa, educação, só que se esquece do essencial, que é você fazer a vontade do Senhor. É você fazer com que o seu filho... Oh, meu bem, fica só, meu amor. Com que o seu filho possa entender os planos de Deus na vida dele, né? Então, uma das coisas principais... Titi, foi, meu amor. Você não vai deixar a mamãe fazer o estudo? Não vai? Ai, sim. Gente, fala assim, gente, eu vou deixar só um pouquinho, gente. Eita, eita. Ó, eu fazendo a live em pé com vocês pra ver se ela dorme. Enfim, a sabedoria e o conhecimento são diferentes. E aqui no livro ele vai falar sobre isso, né? Sobre quantas mulheres às vezes até deu o conhecimento para os filhos. Vamos ver se eu ficando em pé eu consigo falar com vocês ao mesmo tempo que... Ah, não, meu amor. A mamãe precisa dar um estudo. Você não vai ficar boazinha lá? Pronto, pronto. Vai dar o estudo? Posso? Tô morrendo de sono, gente. Pronto. Então, a mulher, ela que é virtuosa, né, nessa criação dos filhos, ela vai... Oh, meu bem! Ela vai não só estudar para criá-los da melhor forma, mas ela também vai orar, pedindo sabedoria ao Senhor para que ela possa colocar isso em prática, né? Então, como eu falei, não é aquela mulher que vai saber de tudo sobre colocar um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para almoçar, jantar e educação perfeita, mas se esquecer do essencial, que é criar o teu filho para o Senhor, né? Para que ele possa, logo que ele já tem entendimento, estar junto de Deus, né? Estar ali ao lado do Senhor. Então, a mulher sábia na criação dos filhos, ela vai unir essas duas coisas, a sabedoria com o conhecimento, tá? É o que a gente estava falando. Deixa eu pegar o livro aqui. Outra coisa que ele vai falar. A mulher sábia na criação dos filhos, ela vai olhar para a vida dos filhos com o olhar de Deus. Ela não vai olhar para a vida dos filhos somente com as coisas materiais e terrenas. Ela vai olhar para a vida dos filhos querendo algo a mais para eles, algo a mais espiritual. Ela vai olhar para a vida deles orando, clamando e mostrando como que os filhos podem agir para agradar o Senhor, para ficar dentro da palavra de Deus. Então, a mulher que é sábia na criação dos filhos, essa mulher nota 10 que o Hernandes Dias Lopes fala, ela vai olhar para a vida dos filhos com o olhar de Deus. Um olhar que não é terreno, um olhar que ele é para a eternidade. Fugiu a palavra, para a eternidade. Outra coisa que o Hernandes Dias Lopes vai falar pra gente. Ele vai dar um testemunho dele mesmo. Quando a mãe dele estava grávida dele, ele conta aqui no livro que ela teve um problema muito sério. E se ela não fizesse tudo que era necessário, que o médico tinha dito, ela poderia perdê-lo, né? E ela não queria de forma alguma. E aí, nesse momento, ela com medo de perder o filho, a mãe dele faz uma oração a Deus. E ela clama a Deus para segurar o bebê, né? Para que ela tivesse ele. E quando ela clama a Deus, ela fala que, Senhor, me ajude aqui para que eu consiga ter esse meu filho e eu vou devolvê-lo ao Senhor. Então, olha que legal. Ela teve essa fé e esse compromisso com o Senhor. E o Hernandes Dias Lopes, ele conta aqui no livro que ele não sabia desse voto da mãe dele com Deus. A mãe dele nunca falou para ele. Somente disse a ele nos últimos dias de vida dela. Nos últimos dias de vida dela,
ela conversando com ele, e ela disse pra ele, ela falou assim, filho, eu tive né, uma gravidez de risco, tudo, e eu clamei muito ao Senhor. E a partir do momento que você estava crescendo e meio que ele não que se desviou do caminho de Deus, mas a vontade dele era ser político ou advogado. Então, para você ver, ele queria uma coisa, só que a mãe dele tinha ardido no coração dela e prometido ao Senhor que ela iria entregá-lo, né, de volta ao Senhor, para que ele pudesse ir atrás de outras almas, né? Olha que legal. E ele conta esse testemunho aqui no livro, falando que inclusive a mãe dele nunca falou isso para ele. Por um exemplo, filho, você tem que obedecer ao Senhor porque eu prometi para o Senhor que você ia voltar. Ela nunca tinha dito isso a ele. Só que do jeito dela, amorosa, com conhecimento e muita sabedoria, ela foi criando ele de uma forma como a qual hoje ele prega o evangelho no mundo todo. De uma forma como a qual hoje ele consegue pastorear pessoas. Então, para você ver como ela foi sábia, né? Na criação dele. Então, ele conta esse testemunho aqui que me marcou muito também. Achei que foi um testemunho que a gente fica, nós como mães, né, mulheres, fica pensando, né? O quanto realmente somos importantes na vida dos nossos filhos, né? Como eu tô carregando no colo, gente, me perdoa que geralmente eu coloco uma folhinha ali onde eu parei. Então, se eu às vezes ficar voltando, vocês me perdoem. Outra coisa que ele vai falar. A mulher sábia, a mulher nota 10, ela vai investir na vida dos filhos. Ela vai orar pelos filhos sem cessar, incansavelmente orando, sempre lembrando, não só de saúde física, não só, mas espiritualmente. Ela vai orar pela firmeza espiritual deles, ela vai orar pela saúde, vai orar para as companhias que estão ao redor dos filhos, pela escola em qual ele estuda. Então, ele fala isso. A mulher nota 10, ela investe na vida dos filhos. É aquela mulher que ela vai fazer a investida dela na criação desses filhos. E como eu tinha já falado no começo, não é uma criação só terrena, de saúde, de bens materiais, de melhor escola, de educação boa. Não, é uma investida espiritual. Então, a mulher nota 10, ela vai fazer com que os filhos, né, ela vai investir na vida dos filhos para que eles possam entender e saber os planos do Senhor, né, para a vida deles e continuar no caminho. Deixa eu ver se eu sabedoria e conhecimento eu já falei para vocês. Então, eu coloquei um adendo aqui. Quantas vezes a gente vê, né? Às vezes, né? Realmente a intenção daquela mulher, daquela mãe é boa. Porque ela fala assim, eu vou trabalhar muito porque eu quero dar a melhor escola. Uma escola que fale inglês, espanhol, francês, né? Uma escola que tenha uma educação muito boa, que as crianças se comportam. Então, de fato, isso não é ruim. De fato, isso a mãe também tem que pensar. Mas, quantas vezes a gente pensa em dar roupas boas, viagens para os filhos, brinquedos e momentos bons e se esquece do essencial. O essencial é a palavra de Deus. O essencial é quando você sabe que pode estar num momento mais crítico financeiramente na tua família, mas que o seu filho entende que vocês estão passando por aquilo, mas que o Senhor está do lado de vocês. Então, essa mulher nota 10, né, que o livro nos conta, ela vai conseguir fazer isso, ela vai conseguir colocar, acima de tudo, o valor espiritual, né? O valor espiritual para os seus filhos e não somente as coisas corriqueiras do dia a dia, né? Toque coxa analisa, hein? Era só esse adendo que eu tinha esquecido de falar para vocês. Outra coisa que essa mulher nota 10 faz, ela não privilegia um filho, né? Ao invés de outro. Ela vai ali cuidar de todos os filhos da mesma maneira. Eu já comentei com vocês, quem me acompanha há mais tempo, que cada um dos meus filhos tem um temperamento. E existe aquele filho que, entre aspas, é um pouco mais difícil de você acessar. Porque o temperamento dele é forte, é marcante.
Mas não é por isso que a gente tem que fazer diferença. Uma coisa que ele coloca aqui no livro, ele fala muito bem sobre isso, você precisa exigir dos seus filhos a mesma vontade de fazer algo. Por um exemplo, esse papai do céu, vamos lá, bem. Ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe a terminar a live, minha princesa. Então, você pode exigir dos teus filhos, né? Vamos supor que tem 2, 3 aí. Que eles façam com a mesma vontade determinada coisa. Porque a vontade, ela tem que ser boa. Você tem que colocar na cabeça deles que eles têm que ter a vontade em fazer aquilo. Mas, ele até coloca aqui, você não pode exigir os mesmos resultados. Porque o que acontece? Às vezes, por um exemplo, o Henry, ele tem um jeito mais distraído de ser. E a Elo ela é mais focada. Então, se eu falar assim, Elo, vai e pega tal coisa pra mim, ela vai e ela pega, né? E o Henry não. O Henry, se eu falar pra ele, ele vai, no meio do caminho ele vai se desviar, porque ele tem, né? O temperamento dele, ele tem um certo problema em foco. Enfim, o que eu quero dizer eu posso exigir deles a mesma vontade, a mesma... que eles façam o bem. Mas eu não posso exigir os mesmos resultados, porque eles são diferentes. E o que ele mostra aqui no livro uma mãe sábia, uma mulher nota 10, ela não vai privilegiar um filho. Porque isso, ele até vai contar o testemunho de uma jovem que ele pastoreou, que essa jovem, ela estava já adulta, né? Mas desde criança, época de adolescência, ela sofreu muito, porque a irmã fisicamente era bem mais bonita. E então ela sofreu muito essa indiferença. E quando ela procurou o pastor, ela começou a falar que ela estava se sentindo muito mal. Nada para ela se sentia bonita de nenhuma forma. Ela já tinha mudado o jeito dela de vestir, de cabelo. Ai, gente, nós vamos conseguir fazer a live, tá? Em nome de Jesus. Então, ela entende? Olha o quanto fez mal para ela. Olha o quanto fez mal para ela ter essa diferença quando ela era criança, porque ela carregou isso a vida dela inteira. E já adulta, ela ainda tinha esse sentimento ruim dentro dela. Sentimento que foi feito diferença. Outra coisa que ele fala aqui no livro, a história, né, muito famosa, dos filhos de Isaac e Rebeca, o Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, eles dividiram o ventre da mãe. E desde essa divisão, desde o nascimento, eles já nasceram divididos, né? Já nasceram com ciúmes e birra do outro. Mas por quê? Porque Rebeca preferia Esaú e Isaac preferia Jacó. E aí o pai e a mãe, cada um preferia um e ficava aquela briga, né? Quem depois quiser, dá uma lida, né? na palavra. Mas enfim, olha para vocês verem como o papel do pai e da mãe é crucial na criação e formação dos filhos. Esse papel de não ter a preferência, não deixar que, por um exemplo, mas aquele meu filho, ele é mais bonzinho para lidar. Ele pode ter um temperamento melhor para lidar, mas você não pode fazer diferença por conta desse temperamento, né? Porque esse temperamento vai ter as qualidades e os defeitos. Então, para vocês verem, né, o quão importante é nós, principalmente as mães que ficam mais, entre aspas, focadas, né, na educação dos filhos, e também porque o livro é sobre a mulher nota 10, temos que ter esse cuidado de não privilegiar um filho ao invés do outro. Então, outra coisa que a mulher nota 10 não faz, ela não privilegia um filho, ela trata eles iguais, porque ela sabe a importância, né, dela trabalhar com eles igualmente, para eles sentirem que são amados da mesma forma, né? Outra coisa que eu já falei nos meus stories, eu não lembro se em live, mas outra coisa, cada criança, cada ser humano, né, esposo, criança, tem uma forma de amar diferente. Um outro livro que eu quero estudar com vocês, é os 5 linguagens do amor. Então, eles têm como dar e receber o amor de forma diferente, né? Cada um dos meus filhos vai ter, né? Tem uns que gostam mais
de palavras de afirmação, que é quando você fica, ai, você é muito inteligente, você fica afirmando palavras para ele. Outros vai gostar mais de toque físico, que é o carinho, que é o aconchego. Enfim, então eles têm formas de amar diferente. Cabe a nós, pais, né, mães e pais, estudar, ver, observar que jeito que meu filho se sente amado. Ah, o Wayne se sente amado quando eu falo pra ele que ele é muito esperto, que ele é muito inteligente, que ele tá fazendo tudo bem feito. Ele gosta disso, então é o jeito que eu vou falar pra ele sentir o meu amor. E do mesmo jeito eu vou fazer com a Heloísa. Só que a Heloísa, ela gosta mais do quê? De colo, de aconchego. Então, entendem? É o papel nosso também de pais saber um jeito de amar os filhos para que eles se sintam amados. E pode ser de forma diferente, como eu falei, que cada um ser humano vai receber e dar amor de forma diferente. Mas é o nosso papel dar, né? Do jeito que eles acham melhor, mas dar. Para que eles não sintam diferença, que a mãe ou o pai goste mais de um do que do outro, tá bom? Isso lá no futuro é muito sério. Eles podem ter. Eu vou até contar uma coisa pra vocês. Não foram dos meus pais específicos, sabe? Mas quando eu e minha irmã, a gente tem 3 anos de diferença. Mas eu nasci prematura e ela já nasceu de 42 semanas. Então minha irmã nasceu uma bebezona e eu nasci uma bebezinha. Chegou uma época que nós duas eram do mesmo tamanho praticamente, sabe? Mas mesmo sendo 3 anos de diferença. Só que a minha irmã também, ela puxou mais pro meu pai. A minha irmã é mais loira, minha irmã tem olho claro. E eu não, eu sou mais morena, né? Não tenho olho claro. Enfim, quando nós duas era pequena, e quando eu tô te falando, falando pra vocês, não é questão dos meus pais. Mas quando a gente era pequena, a maioria dos lugares que a gente ia, a gente entrava juntas assim, e geralmente minha mãe vestia a gente com a mesma roupa pra parecer gêmeas mesmo, assim, sabe? Mas todo mundo, todos os lugares que a gente ia, as pessoas chegavam e falavam assim: Nossa, Kátia, que filha linda! Apontando pra minha irmã, né? Que filha linda! Olha, gente, olha como o olho dela é claro, olha o cabelo dela, nananã, que ela era bem loirinha. E pra mim as pessoas olhavam e faziam assim: Oi, tudo bem? Só. Gente, eu conto rindo hoje, mas eu passei por um tempo pra eu aceitar que isso tava me incomodando até uns tempo atrás, entende? Até fase adulta isso me incomodava. Como eu disse, não eram os meus pais e muito menos a minha irmã. Mas enfim, essas coisas que as pessoas ao redor faziam que foi me colocando pra baixo, foi me colocando com a minha estima baixa. E eu ficava sempre tentando a aprovação das pessoas, entende? Então, pra vocês verem, há muito tempo atrás, se eu aparecesse aqui pra conversar com vocês e eu visse que tinha uma coisa no meu cabelo, sei lá, eu ia ficar super, eu ia travada, eu não ia conseguir dar o estudo pra vocês por conta de uma coisa física minha. Porque eu tive essa trava, eu ainda tenho, né? Tô trabalhando ela, mas eu tive essa trava. E aí eu descobri que foi por conta dessa infância, né? Dessa diferença, eu e minha irmã. Que realmente a minha irmã, ela chamava mais atenção, né? Enfim, então pra vocês verem, é muito sério. Não faça a diferença dos filhos. Pra quem tem mais de um filho, não faça a diferença dos filhos, né? É uma coisa bem séria mesmo. Outra coisa que ele vai nos ensinar aqui. É uma mulher, essa mulher nota 10, que vai educar os filhos para a salvação. Ela não vai educar os seus filhos para o mundo. Ela pode educar o filho querendo que ele tenha uma profissão, né? Isso daí é boa noite. Isso daí é louvável, mas ela não pode se esquecer da salvação. Então a mulher nota 10 que nós estamos aprendendo aqui, ela vai educar o filho com a finalidade da salvação dele. Como eu falei já pra vocês, que nem às vezes as pessoas brincam, ai, nossa, você tem 3 filhos, né? Nossa, é três, fica sempre falando assim. Eu falo, gente, eu não vejo por esse lado de muito peso, como as pessoas veem. Porque pra mim é como se Deus tivesse confiado em mim essas 3 almas. São 3 almas que o Senhor me deu por um período de tempo aqui na Terra, e que eu vou devolvê-la para eles. Pelo menos eu vou me esforçar a devolvê-la para eles, né? Para ele. Enfim, a mulher nota 10, ela vai educar seus filhos não só para este mundo, não só para ser um advogado, ser um, né,
um médico, ela vai educá-lo para pode ser um advogado sim, mas primeiramente sabendo que ele precisa da salvação. Então a mulher nota 10 vai educar os filhos para a salvação. Outra coisa que aqui ele fala, né? Obrigada. Deixa eu ver aqui. Brownie Delícias. Muito obrigada. Outra coisa que aqui no livro ele fala. Não adianta também a gente só falar. Por um exemplo, eu quero que o Henry seja salvo. E eu fico falando pro Henry, não, você tem que ler a palavra, você tem que orar, porque você tem que... Não adianta só eu ficar fazendo isso para ele. Falando, né? Eu tenho que ser um exemplo. Então não adianta eu chegar no Henry, na Heloísa, falar, ó, a partir de amanhã vocês dois vão pegar todos os dias, vão sentar aqui, vão ler a palavra, vão orar. Se eu não faço, se eles não me veem fazendo, né? Então, a mulher, nota 10, né, que eu ia falar mulher sábia porque é baseada em provérbios da mulher sábia. Mas a mulher nota 10 que o livro nos conta, nos fala, ele fala justamente isso. Essa mulher, ela sabe, ela é um exemplo para os filhos. E é por isso que ela tem a certeza da salvação deles. Porque além de estar ensinando eles nos caminhos, ela ainda faz, né? Ela ainda é um exemplo. Eu deixei anotado aqui, gente, é uma coisa muito legal e muito bonita. Naquela época, na época que Israel estava, né, logo após a chegada na Terra Prometida, foi colocado para eles, para que eles não perdessem as instruções de criar os filhos para Deus. E aí eles deixou, eu não sei se fala assim Shema ou Shema, não sei, né, porque é em hebraico. Eles deixaram um verso, né, aqui, ó, para que as mães, os pais, né, ensinassem as crianças. Olha aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal aos teus olhos. Vocês as escreverás nos umbrais das tuas portas. Então aqui, tá lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, tá? Aqui ele está dizendo o quê? Pra gente, ao deitar, ao levantar, no nosso caminho, sempre estar falando da palavra do Senhor. Ah, então, Bruna, toda vez que eu estiver andando com meu filho, eu vou ter que estar recitando um versículo, eu vou ter que estar... Não é necessário isso. Mas você, de alguma forma, pode falar do Senhor para ele. Por um exemplo, quando às vezes eu e as crianças vai no clube e tem as árvores, está um dia lindo, direto eu falo, olha que dia lindo que o Senhor nos deu. É só a gente acrescentar o que já é verdade, que é o Senhor que criou o dia, o Senhor que criou o céu, as árvores, as estrelas, enfim. É só a gente falar de coisas assim, né? Ao deitar-se, ao levantar-se, quer dizer, vai deitar? Ó, agradece pelo dia de hoje, pede uma boa noite pro Senhor. Tá levantando? Olha, agradece pelo dia de hoje, pede para que o Senhor nos proteja esse dia. Então, pequenas atitudes. Não é necessário a gente ficar... Tem os momentos de estudo mesmo da palavra, mas no dia a dia não é necessário ficar estudando o tempo todo. É só acrescentar o Senhor em todas as coisas, né? No caminho que for andar, enfim. Pra gente ir terminando, falta só 2. Uma mulher, essa mulher, ela é elogiada pelos filhos. Em Provérbios 31 e 28 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Ditosa significa feliz e abençoada. O que fica muito marcado, né? Aqui no livro, inclusive, o Hernandes Dias Lopes fala que os filhos não elogiou a mãe pelas vestes dela, que inclusive tem, falando em Provérbios, eu não vou lembrar o versículo, Provérbios 31, tá? Não vou lembrar o versículo exato. Mas fala que ela estava vestida de vestes lindas. Os filhos não elogiam ela pela casa, que em Provérbios 31 fala que a casa dela estava em ordem. E eles não elogiam ela pelo empreendimento que ela tem, que em Provérbios 31 diz que a mulher virtuosa, né, essa mulher, ela tem até um empreendimento, né, quer dizer, ela é uma mulher de negócios, mas os filhos não elogiam ela por isso.
Sabe por que eles elogiam ela? Eles chamam ela de ditosa, que significa feliz. Então, para vocês terem noção, adianta também a gente falar para os nossos filhos da palavra, a gente querer o bem dos nossos filhos, mas a gente ser aquela mãe carrancuda, séria, que, ai, nossa, e só grita, e só... Não adianta, porque no futuro eles vão lembrar dessa mãe carrancuda, chata. A gente tem que ter a nossa autoridade como mães, né, pais e mães. Mas a gente também tem que ser feliz, alegre, tem que mostrar para eles que obedecer ao Senhor é bom. Porque senão eles vão pensar o quê? Nossa, não quero não, igreja não, obedecer a Deus não, minha mãe era chata, minha mãe era carrancuda. Então, olha para vocês verem, os filhos dessa mulher, nota 10, eles lembram dessa mulher por ser ditosa, quer dizer, por ser feliz, por ser alegre. Algumas versões, alguns significados, ditosa fala abençoada. Então, para vocês terem noção, não foi um elogio dos filhos pela casa arrumada, pela roupa da mãe, pelo entendimento que a mãe tinha. Foi por ser alegre e feliz. Então, é outra coisa que ele coloca aqui pra gente nesse livro, que a gente tem que tirar o peso. Eu sigo um perfil de uma mulher, ela inclusive é mãe de 5. Pra quem às vezes fala que eu tô no terceiro e é muito, né? Mas enfim, ela é mãe de 5. E uma das coisas que ela fala, ela brinca, a máfia das mães, ela brinca. Sabe, às vezes você tá conversando, às vezes, com outras mães, e às vezes o assunto é só coisas, entre aspas, ruins da maternidade? Só o choro, o cansaço, o esgotamento da mãe. Não que isso não exista, gente. Mas sabe quando o assunto é só esse? Já fica um clima pesado. A mãe já chega em casa, tipo, ai, realmente, nossa, é muito cansativo ser mãe e tal e tal. Enfim, nesse perfil que eu sigo, inclusive, ela chama Bruna também. Meu bem. Ela fala isso, né? Que a gente tem que se afastar dessas máfias, né? Ela fala máfia das mães, né? Quando pega pra falar só os malefícios, não é nem chamar de malefícios, né? Mas só esses pontos negativos da maternidade, para que a gente possa se fortalecer com as coisas positivas, para que a gente possa se fortalecer pensando no futuro, pensando na alma de cada um deles e não somente no físico da criança. Enfim, a gente tem que ser mais feliz e mostrar essa felicidade para os nossos filhos, né? Não ser aquela mãe carrancuda, onde os filhos vão ter até medo, né? De às vezes falar com a gente. Para terminar, gente, uma mulher nota 10, ela não perde a doçura da vida na educação dos filhos. Para ser sincero, eu englobei os dois assuntos do final, eu englobei. Enfim, como eu disse, o elogio dos filhos era então nessa felicidade da mãe. O elogio, quando os filhos se levantaram e olharam para a mãe com a casa limpa, bem arrumada e tudo mais, eles não elogiaram essas coisas, eles elogiaram a felicidade da mãe. E eu não estou aqui fazendo também, a gente tem que ser feliz todos os dias, não é isso, gente. Mas a gente tem sim que ter uma... Inclusive eu falei isso na live sobre o marido, que foi a primeira live desse estudo. Eu falei também que um casamento, pro casamento, gente, pra gente, vamos supor, ontem eu fiz 8 anos de casada com meu marido, mas nós estamos juntos há 13, né? Mas de casamento 8. Enfim, desses anos todos juntos, se a gente perder as brincadeiras, se a gente perder os momentos felizes, os momentos de zoeiras, entre aspas, né? Entre eu e ele, pode ter certeza que fica um ambiente pesado, até para as crianças. Então, a felicidade, essa questão de você fazer brincadeiras, coisas bobas com o seu marido, com os seus filhos, ela traz leveza para o lar. Então, tanto na live dos maridos que a gente estudou semana passada, e quem quiser depois eu me pede no direct que eu dou o link. E hoje a gente está estudando o quanto é importante a gente ser feliz, ter essa leveza carregada com a gente, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa pra mim, só falar pra vocês. Uma frase importante aqui do livro, Há muitas mulheres que cumprem seu papel materno. Elas ficam arrebentadas emocionalmente. Elas se desdobram para educar seus filhos,
mas elas perdem o principal, que é a doçura. Elas investem tudo, financeiro, tempo, na educação dos seus filhos, mas elas ficam parecendo um tanque vazio, sem o brilho da felicidade. A mulher virtuosa se abastece aonde? Na fonte. Então, para que a gente possa entender que a gente não vai ser feliz, alegre, né, bobona o tempo todo, mas quando a gente estiver naqueles dias mais difíceis, que inclusive eu até comentei com uma seguidora minha hoje, que ela comentou no meu story, e esses dias mais difíceis vieram para mim a semana passada, essa semana, eu não estou tão bem emocionalmente falando, mas a todo tempo que me veio essa dificuldade do emocional abalado, eu me abastecia na fonte, eu orava a Deus, falava, Senhor, me ajude a ser forte pelos meus filhos, me ajude a ter essa leveza pelos meus filhos, para que eu não transmita para eles essa minha, entre aspas, infelicidade com as questões que têm acontecido. Então, a gente tem que se abastecer na fonte. A gente tem que lembrar que sozinhas a gente não tem força mesmo. Sozinhas a gente não consegue levantar da cama direito, a gente não consegue trocar, arrumar, fazer nada para os filhos na casa. Sozinhas a gente não consegue. A gente tem que tirar esse peso das nossos ombros, né? O que o Senhor Jesus falou? Que era para a gente ir até Ele, os que estavam cansados e sobrecarregados, porque Ele ia nos aliviar. Então, toda vez que a gente estiver com esse peso, seja emocional, financeiro, né, qualquer peso que nós tivermos, vai na fonte, ora, pede ajuda ao Senhor, pede para que o Senhor esteja ali com você, te fortalecendo, para que você consiga ser leve para a tua família, para o teu marido, teus filhos, para a tua casa, para que você consiga ter felicidade, né, ali, e ali, como é que fala? Abraçar a todos com essa felicidade, para que todos fiquem felizes também. Enfim, o nosso capítulo de hoje foi sobre a mulher nota 10 na educação dos filhos. Espero que vocês tenham gostado. Tivemos um pequeno imprevisto, mas deu bom. E se tiver alguma pergunta, podem falar. Se não, depois também pode mandar no direct, não tem problema. Eu vou... Acho que não, né? Eu vou encerrar com uma oração, como sempre eu encerro, tá? E depois, então, a gente se fala depois. Querido Deus, amado Pai, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, mães ou até mesmo pais que estão aqui presentes, a entendermos o quanto nós somos importantes na educação dos nossos filhos. E não somente educação para este mundo, educação para serem alguém neste mundo, mas principalmente para que a nossa educação seja focada na salvação dos nossos filhos. Senhor, nos ajude a ser leve, a ser felizes, mesmo em meio a dificuldades. Nos ajude a entender que o Senhor está aqui para tirar o nosso fardo pesado e nos aliviar. Nos ajude, Pai, a pedir a Ti esse alívio, né? Tirando de nós aquele ego, né? Onde a gente não quer pedir ajuda, onde a gente às vezes fica pensando, né? Que está até sendo muito pidona ao Senhor. Que o Senhor tire isso do nosso coração, porque nós sabemos que qualquer pedido que nós fazemos a Ti, o Senhor está aí para nos ajudar e nos ouvir, ó Deus. Então, nos ajude a pedir mesmo esse alívio, a realmente ter essa alegria e principalmente o comprometimento na educação dos nossos filhos. Em nome de Jesus, eu coloco todo esse pedido e principalmente para as pessoas que estão no ao vivo ou quando vai assistir no gravado, que o Senhor possa estar ajudando para que elas possam entender que não seja a minha boca falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ó, se tiverem então alguma dúvida, vocês quiserem mandar depois lá no direct, tá bom? Pode mandar.
E é isso, gente. Hoje foi esse capítulo. Semana que vem, capítulo 3, tá bom? Eu vou avisando pelos stories. Um beijão, até a próxima live. Qualquer dúvida, manda lá. Amém. Manda lá no direct. Beijão, ótima noite, viu? Pra vocês todos.